Oi, olá a todos e a todas. Vamos continuar nossa aula sobre história do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do ouro que aconteceu no século XVIII na região das Minas Gerais. O que a gente vai ver nessa aula do ciclo do ouro? A gente vai ver o apogeu e a queda da mineração. Os dois aconteceram no século XVIII. Como que essa economia mineradora se construiu e como Portugal foi cada vez mais aumentando o arrocho colonial, a fiscalização na colônia portuguesa, as mudanças feitas pelo governo do Marquês de Pombal, que foi o ministro português, e as mudanças sociais que aconteceram não só na área das minas, mas em todo o Brasil da época, devido à mineração. Vamos lá? Antes disso, a gente tem que entender o que era o iluminismo, que o iluminismo vai influenciar muita coisa dessa época. Iluminismo é uma ideologia burguesa e capitalista. Vocês vão estudar melhor o iluminismo com o Thiago, de filosofia, mas vai ser mais pro fim do ano, então eu acho importante dar algumas pinceladinhas aqui. O iluminismo foi a filosofia dominante do século XIX e inspirou essas ditas revoluções burguesas, que são as revoluções, a Revolução Francesa, a Industrial, as independências das 13 colônias e as demais independências também na América Latina. Em geral, era um pensamento elitista e classicista, da classe burguesa, e a burguesia se enxergava dentro do iluminismo como a classe responsável pelo progresso, tanto social e material. Ou seja, esse progresso não estava mais com os reis. Lembram que a gente tinha as monarquias absolutistas. E eles criticavam o absolutismo monárquico, sua estrutura, seus princípios, tudo isso. E eles se autodefiniam como filósofos do século das luzes. Esse século XVIII é conhecido também como século das luzes. Bom, quais eram as principais características do iluminismo? Eles defendiam o pensamento racional. Vocês vão ver que nessa época começaram a surgir as enciclopédias, vários filósofos fizeram métodos de você pensar, usar mais a razão. Eles criticavam o autoritarismo do antigo regime, que era aquele poder centralizado, e eles eram a favor da divisão do Estado em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Também criticavam a alta interferência da igreja com assuntos no Estado e eram opositores ao fanatismo religioso. Eles defendiam uma cultura laica, sem a interferência da igreja também, e um culto à ciência. O governo não seria representante da vontade de um rei por direito divino, mas sim representativo da vontade popular. O povo seria soberano. Vamos colocar um grande asterisco nesse povo. Povo, nessa época, a população era entendida mais como os homens burgueses. Esses direitos políticos que a gente vai ver que eles vão lutar, a burguesia, era para ficarem restritos a eles. Eles não queriam colocar voto universal e todas essas coisas. A liberdade política, participação popular no governo, não só do rei. Liberdade econômica, porque vocês lembram que o Estado que interferia na economia falava os impostos e todas essas coisas, eles queriam eles mesmos controlar, que é o liberalismo econômico, primado das leis naturais do mercado. E defesa à igualdade, só que é uma igualdade que a gente chama de igualdade formal, que seria uma igualdade na lei, só relativa, uma igualdade na lei, que ela tá na lei, que todos são iguais, mas aí na realidade as pessoas não são todas iguais. A gente vai ver uma evolução disso bem mais para frente. E essa defesa à igualdade era relativa aos privilégios, às liberdades individuais, e eles eram contra os privilégios de nascimento que a nobreza tinha no antigo regime, lembram? Bom, a Europa estava nesse contexto de efervescência das ideias iluministas e os reis absolutistas estavam um pouco preocupados. O que eles fizeram? Eles acharam um jeito de usar alguns dos princípios iluministas para manter o seu poder e fizeram reformas com ideais iluministas para racionalizar e modernizar os seus governos, mas não abriram mão do seu poder absoluto, não teve reformas estruturais. Esses soberanos, eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, era esse o nome, de você continuar com o poder absoluto,
mas aplicar princípios iluministas na sua administração. E os déspotas esclarecidos deram um respiro a mais na monarquia. Em Portugal, a gente teve o Marquês de Pombal, que não foi um rei, mas sim um ministro. A gente vai estudar melhor ele daqui a pouco. E o Marquês de Pombal, ele agiu como um déspota esclarecido. Tudo bem até agora, gente? Bom, vamos ao ciclo do ouro. Como eu já comentei, o ouro foi descoberto pelos bandeirantes. Porque depois que a União Ibérica acabou, as bandeiras de prospecção aumentaram, que era onde buscar o ouro. Aí, em 1693, a descoberta do ouro em Caeté, e essa descoberta iniciou a mineração como atividade sistemática. Já tinham algumas descobertas antes, mas essa foi a principal que deu o boom. Os paulistas tentaram esconder por um tempo que eles descobriram ouro, mas eles não conseguiram. Então, o que aconteceu? Uma migração intensa para a região das Minas. Todo mundo correu igual um louco, que foi conhecida como a Corrida do Ouro. Talvez vocês vejam na história dos Estados Unidos que aconteceu uma coisa parecida, mas bem posterior, que foi conhecida como a Corrida para o Oeste, que também foi achada do ouro no interior dos Estados Unidos. Mas enfim, voltando para o Brasil no século XVIII. A imigração foi intensa, não só de pessoas da colônia, mas também de portugueses. Tanto que teve uma época que Portugal proibiu a imigração de portugueses para o Brasil por medo de ficar sem mão de obra. E o que é essa migração? Que vocês imaginem. Era uma região que não tinha quase ninguém, era inabitada, ela não tinha nenhum recurso, nenhuma estrutura. E do nada, um monte de gente quis morar lá. Então, ela sofreu com falta de abastecimento de comida, que levou fome, epidemias e alguns conflitos, como a Guerra dos Emboabas, que a gente vai ver na próxima aula. Para isso, eles precisaram organizar um mercado interno, uma estrutura para essa área. Uma das economias auxiliares foi o gado na região sul. Lembram que com a economia do açúcar, o gado ficava mais no interior do Nordeste? Agora o gado que vai abastecer a economia mineradora da região sul. E a própria atividade dentro das minas foi diversificada. Lá não existiam só mineradores, mas sim artesãos, profissionais de serviços diversos, profissionais liberais, a própria agricultura era diversificada. Isso a gente vai ver melhor, que vai levar a uma sociedade mais diferenciada e mais plural do que a do açúcar. Não tanto, mas um pouco mais. E o que Portugal fez com relação ao ouro? Com relação ao ouro, Portugal vai ter uma postura mais rígida que com o açúcar. Então, ela vai fiscalizar mais. Em 1702, já no comecinho do século XVIII, Portugal criou a Intendência das Minas, que era um órgão administrativo que eles controlavam, e esse órgão que cuidava de todos os assuntos relativos ao ouro. Fiscalização, extração, arrecadação de impostos. E, por causa disso, para essa Intendência das Minas funcionar, portugueses a serviço da coroa existiam em maior número na região das Minas. E, vamos lá, vocês lembram que na região açucareira tinham as câmaras administrativas, que eram os órgãos administrativos no poder local? Aqui essas câmaras não vão ter esse poder. Então, o poder dos homens bons vai ser um pouco limitado e isso vai gerar alguns conflitos mais para frente. E como era essa extração do ouro? Bom, ela era livre. A pessoa podia ir extrair o ouro com algumas limitações. Vamos pensar assim. Um bandeirante foi para a região das Minas e encontrou uma jazida de ouro. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comunicar no mesmo momento para a Intendência das Minas. A Intendência ia lá naquela jazida, media e dividia em datas, que eram pedaços da jazida. O bandeirante que descobriu escolhia a primeira data e as demais eram leiloadas para os interessados. E que ouro a gente encontrou no Brasil, gente? Primeiro, a gente encontrou um ouro de aluvião, que era aquele que você achava peneirando nos rios, riachos e córregos. Essa técnica de peneirar era a faiscagem, então eram pedacinhos muito pequenos de ouro que ficavam junto com a terra, com o cascalho do rio.
eles eram de fácil extração, então você não precisava de investimento ou de escravos, e era facilmente contrabandeável por ser pequeno. Tanto que vocês conhecem a expressão santinho de pau oco? Veio dessa época da colonização brasileira, porque as pessoas estocavam ouro de aluvião, ouro em pó, dentro de santos ocos. E a gente também tinha ouro de lavras, que era encontrado em grandes quantidades em veios de rocha ou morros, também perto dos rios, mas mais ao fundo. E exigia maior técnica e investimentos e usava mão de obra escrava. Essa técnica, a gente tem que tomar cuidado para não pensar numa técnica muito moderna. Era moderna com relação à época, mas pra gente vai parecer um tanto quanto rústico. Mas eu já vou mostrar uma foto das lavras e vou explicar um pouco melhor. Aqui são as regiões que a gente encontrou jazidas de ouro e metais preciosos no século XVIII. Bom, gente, esse aqui é o ouro de aluvião. E aqui é um homem, hoje, realizando a técnica do garimpo. Estão vendo? Que ele pega nessa peneira e vai mexendo na água para achar as terras. E aqui é o ouro de lavra, maior. E aqui a gente tem uma lavra. Vocês estão vendo que tem gente, sim, fazendo a técnica da faiscagem. Mas vocês perceberam que o curso do rio está desviado? Isso já é um uso de tecnologia. E essa quantidade de escravos também indica que você tem um capital maior para investir e seria uma extração de lavras, em ouro de lavras. Só que essa técnica é muito rudimentar, então o ouro, mesmo o ouro de lavras, acabou muito rápido no Brasil. Não acabou porque a gente extrai ouro até hoje, mas acabou o ouro que eles conseguiam alcançar naquela época. Tudo bem? Bom, vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem me acessar por WhatsApp, Facebook, o que vocês preferirem, viu, gente? E lembram que eu falei que Portugal fiscalizou muito intensamente a região dos ouros. Então, eu coloquei aqui a tabelinha dos impostos, que vocês vão vendo que eles foram aumentando e o ouro foi diminuindo. Já em 1702, a coroa estabeleceu que o quinto, que seria aqui um quinto do ouro extraído, 20%, seria da coroa. Em 1710, o imposto chamado captação, que era um valor fixo pago por cabeça de escravo. Então, senhores que tinham mais escravizados pagavam mais. 1713, a finta. Finta não era bem um imposto, mas era um valor mínimo que a coroa passou a exigir por ano, porque os valores começaram a diminuir. E a coroa achava que era contrabando também, mas também era pelo ouro escasseando. O começo foi com 30 arrobas de ouro e chegou até 100 arrobas no final do período do ouro. 1719, para diminuir o contrabando, a coroa criou as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era um lugar que você levava todo o ouro encontrado, ou em pó ou em lavra. O ouro era fundido, ele era quintado automaticamente, e esse ouro fundido recebia o selo da coroa. Se alguém fosse encontrado com algum ouro que não tivesse esse selo da coroa portuguesa, significaria que ele estava fazendo contrabando. Essa instalação das casas da fundição eclodiu uma pequena revolta que a gente vai ver na próxima aula também. E, finalmente, em 1765, que os impostos estavam... a finta não era paga, os impostos só diminuíam. O Marquês de Pombal, a gente vai ver melhor, instituiu a derrama. O que era a derrama? Também não era exatamente um imposto, mas era a cobrança compulsória e de maneira violenta dos impostos atrasados. Os representantes da coroa, eles tinham autorização para até entrar na casa dos mineradores e pegar qualquer objeto de valor para conseguirem essa quantia que eles estavam devendo. Bom, agora vamos voltar um pouquinho para Portugal. A gente viu como que a economia do ouro se formou no Brasil, mas por que Portugal precisava fiscalizar tanto, fazer essas coisas, criar imposto toda hora? Porque o século XVIII, na verdade, já no século XVII, Portugal começou a ficar um pouquinho mal das pernas. Vocês lembram que para sair da União Ibérica, Portugal teve que lutar a Guerra da Reconquista. E Dom João, que foi o rei,
que iniciou a dinastia de Bragança, precisou de muita ajuda militar e financeira da Inglaterra e da Holanda. Depois que ele conseguiu ganhar a guerra, ele precisava ser reconhecido como um país autônomo e independente. Portugal foi pedir ajuda para a Inglaterra. E como que Portugal pagava essa ajuda? Com concessões financeiras à Inglaterra. A gente vai ver uma agora que é muito importante. Então, o que eu quero que vocês entendam. Portugal era um país forte no contexto europeu e deixou de ser. Então, ele precisava de que algum outro país o apoiasse no contexto, nessas decisões políticas e diplomáticas. Portugal preferiu se aproximar da Inglaterra do que da França. Então, a gente vai ver vários momentos posteriormente que resultaram nessa aproximação da Inglaterra e não com a França. Então, a partir do século XVIII, a Inglaterra dava apoio político, econômico e militar em troca de cada vez mais concessões portuguesas. Em 1703, a Inglaterra e Portugal fizeram um acordo, que foi uma concessão portuguesa, que é chamado como Tratado de Methven, mais conhecido como Panos e Vinhos. Esse acordo era um acordo aduaneiro, ou seja, de impostos. É muito simples. Portugal diminui os impostos dos tecidos ingleses e, em contrapartida, a Inglaterra diminui os impostos dos vinhos portugueses. Que os vinhos portugueses não eram líderes de mercado, eram os franceses. Aparentemente, Portugal teria lucrado com essa medida, mas não, porque o vinho é uma mercadoria mais cara que o tecido, mas o tecido é usado em maior quantidade. Então, vocês podem ver aqui. Em vermelhinho tá a importação da Inglaterra por Portugal e em verde está a exportação portuguesa para a Inglaterra durante o século XVIII. A exportação realmente aumentou com o Tratado de Panos e Vinhos, mas não chegava aos pés da importação de tecidos. Parte dessa dívida foi paga pelo ouro brasileiro. Teve um momento aqui, quando a arrecadação do ouro estava bem alta, Portugal conseguiu bancar a dívida, mas esse déficit na balança só aumentou e vai influenciar decisões administrativas posteriores que vão se relacionar com o Marquês de Pombal e com o arroxo colonial no Brasil. Tudo bem? Bom, e a descoberta dos diamantes? Veio um pouquinho depois, em 1729, só que dessa vez a coroa agiu um pouco diferente. A extração não era livre, era monopólio da coroa portuguesa. Por quê? O ouro ele foi encontrado espalhado em várias regiões. Os diamantes não, eles ficaram na região de Diamantina. Então Portugal cercou essa região e ofereceu aos particulares a compra do direito de extração. Um outro motivo que fez Portugal ter o cuidado de efetuar um controle maior foi que os diamantes tinham um alto valor unitário. Então, com o contrabando, eles perderiam muito mais que o ouro, porque não daria para dividir. Então, como é que um particular podia explorar o diamante? Esses particulares que exploravam diamantes eram chamados de contratadores. Eles pagavam um valor inicial para começar a explorar, pagavam taxas de captação também pelo escravo e 50% do lucro que ele tirava com o diamante ia para a coroa. Essa foto aqui, gente, é do Museu de Diamantina, Museu do Diamante de Diamantina. Bom, agora vamos finalmente falar dele, do governo do Marquês de Pombal, que foi de 1750 a 1777. O Marquês de Pombal foi nomeado pelo rei Dom José I como ministro de Portugal na época que o ouro começou a escassear muito bruscamente. O Marquês de Pombal foi responsável por reformas administrativas e políticas que tentaram diminuir o atraso português em relação à Europa. Então, ele tentou racionalizar essa administração portuguesa, tornar mais eficiente. Por isso, ele foi um déspota esclarecido. As mudanças que ele realizou no Brasil foram para aumentar o lucro português. E elas estavam muito relacionadas com a centralização da administração da colônia. A administração não ia ficar mais jogada nos estados. Ia ficar centralizada e com contato direto com a
com a metrópole, desculpa. E ele foi o primeiro a tratar o Brasil como território único e não um conjunto de territórios. Aqui tem as reformas pombalinas no Brasil. E vocês podem perceber que essas reformas estão relacionadas à centralização do Brasil, aumento de impostos e diversificação econômica. Então, Marquês de Pombal extinguiu definitivamente as capitanias hereditárias. Ele criou duas companhias de comércio. Uma é a Companhia Geral do Comércio de Grão-Pará e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, para impulsionar o comércio da região e para revitalizar o comércio em Pernambuco. Ele extinguiu a escravidão indígena e também deu cidadania aos indígenas, incentivou o casamento entre eles e os brancos. Por quê? Porque ele queria diminuir a influência jesuítica e também uniformizar o país. Bom, ele expulsou os jesuítas de todos os domínios portugueses e confiscou seus bens, transferiu a capital para o Rio de Janeiro. A capital era em Salvador, mas ele transferiu para o Rio de Janeiro para ficar mais perto das minas e facilitar a fiscalização. Foi ele quem instituiu a derrama, incentivou pecuária e outras atividades econômicas e agricultura. Já comentei da cidadania aos indígenas. Lembram do Tratado de Madrid, que foi aquele tratado que Portugal e Espanha fizeram sobre de quem era cada território? Ele tentou efetivar esse tratado de forma violenta para unificar o território. Unificou a língua portuguesa. Antigamente havia muita língua indígena, tinha uma língua geral que os jesuítas e os índios falavam, mas o Marquês de Pombal foi o primeiro a tornar o português língua oficial no Brasil e ele instituiu nas escolas, instituiu um ensino público obrigatório para aprender a língua. Tanto que, por que vocês acham que São Paulo tem muita coisa com o nome tupi? Araraquara, Bariri, Jaú, Ibitinga, eu acho que é tupi também, que eu sei que vocês são de Ibitinga, e ruas e monumentos, por causa dessa influência da linguagem indígena na região. E ele estabeleceu o ensino público para substituir o ensino praticado por jesuítas. Mas a gente não tinha universidade no Brasil, só na metrópole. Bom, e por que o Marquês de Pombal tinha tanto problema com os jesuítas? Lembram que ele queria unificar o território, ter um controle único? Os jesuítas eram um empecilho para isso, porque eles tinham autonomia política nas suas missões e ameaçavam a centralidade do Estado. E eles não cooperaram com a aplicação do Tratado de Madrid. Lembram que das missões jesuíticas, bem na área de fronteiras, bem no sul, que eles tiveram que fazer uma troca entre o governo espanhol e português na área de Sacramento dos Sete Povos das Missões? Então, os jesuítas não cooperaram muito. E a maioria das missões ficava em áreas de fronteiras, que são áreas muito importantes para o controle do domínio do território. Desculpa, gente. E o governo do Marquês de Pombal chegou ao fim com o fim do reinado de Dom José I, porque a sua esposa e sucessora, Dona Maria I, demitiu Pombal e realizou uma viradeira. Ela eliminou a maior parte das obras do Marquês. E depois disso, os jesuítas voltaram e ela extinguiu as companhias de comércio. E ela também aumentou mais o arroxo colonial. Agora vamos falar um pouco da sociedade mineradora. Como eu disse, ela era mais diversificada que a do açúcar. E ela tinha uma camada intermediária maior, mas ainda havia uma elite dominante. Majoritariamente urbana, porque não haviam aquelas grandes fazendas de latifúndios que a gente via na economia mineradora. Bem povoada, por causa do ciclo de migração. Ela tinha um comércio interno, porque a própria economia exigia isso, e tinham profissionais liberais. Então, o que eu quero que vocês entendam é que foi a dinâmica do ouro, a população que foi para as minas, a necessidade de técnicas e de mais comidas, diversificar esses serviços, que deixou essa estrutura mais complexa. Então, a gente tem aqui a pirâmide. Os escravos, no mais baixo, homens livres pobres, aí que estão vendo as várias profissões que a gente tinha na região das minas.
e os administradores de minas, que eram os mineradores, fazendeiros, comerciantes e altos funcionários. Bom, para vocês entenderem essa mudança no perfil populacional da colônia, aqui tem um mapa do povoamento no século XVII. Estão vendo como a maior parte está bem no litoral, o vermelhinho forte, e tem um pouco mais no interior, mas ainda está bem fraquinho. Aqui no século XVIII, a população ainda está muito concentrada no litoral. A parte vermelha fraquinha foi aumentando, mas olha aqui, o forte, como interioralizou. Vocês conseguem entender essa dinâmica, como a região das Minas foi importante para o Brasil como um todo? Tudo bem? Bom, e a elite mineradora? Era uma elite letrada e ociosa, e foi a principal responsável pela chegada das ideias iluministas do Brasil. Essa elite, como eu já comentei, tinha menos liberdade política que a açucareira e não tinha liberdade econômica nenhuma, o que vai causar algumas revoltas que a gente vai ver daqui a pouco. E os escravos, os escravizados nessa região, como eles eram? Lembra que eu já comentei também que a dinâmica escravocrata era diferente? Na sociedade mineradora, cada minerador tinha pouco escravo. Alguém que tinha 40 escravos era considerado um grande proprietário. A atividade mineradora também exigia técnica do escravizado e por isso ele tinha recompensas por um trabalho bem feito, como porcentagem do ouro e até mesmo alforria. Eles possuíam relativa liberdade para trabalhar, eles não tinham uma fiscalização tão intensa dos capatazes. Eles, às vezes, conseguiam comprar sua própria alforria, por isso que o número de escravos libertos era relativamente maior. E havia uma irmandade chamada Irmandade dos Pretos que ajudava os negros a conseguirem alforria se eles não tinham condição. Tudo bem? Bom, agora a gente vai lidar com um mito de que não ficou ouro nenhum no Brasil, que nosso ouro foi todo para a Inglaterra, para a Revolução Industrial Inglesa e para Portugal. O ouro ficou sim no Brasil, os mineradores eram muito ricos. Só que esse ouro foi usado de uma maneira não capitalista, eles não pensaram em investir. Eles usaram ouro para demonstrar opulência e comprar cada vez mais escravos. Então eles financiavam construções de igreja, as igrejas tinham muitos detalhes em ouro e obras de arte. E a elite financiava essa construção de igrejas para afirmação social, para mostrar o quanto poder eles tinham. Só que, em contraste com essa opulência, havia uma extrema pobreza na região das minas por causa dos altos gastos dos mineradores e também dos altos impostos que a região sofria. E era uma região que a inflação acontecia muito, porque as pessoas pensavam, bom, eles têm dinheiro, eu vou cobrar caro. Inclusive, o sal era um produto muito caro na época. E havia um grande número de homens livres e empobrecidos. Agora, eu vou mostrar para vocês os detalhes de algumas igrejas. Essas fotos foram tiradas pelo fotógrafo Luiz Prado. E o site dele tá aqui, eu vou deixar na descrição também, tá bom? Para vocês darem uma olhada, o trabalho dele é muito legal. Vocês estão vendo os detalhes em ouro no interior dessa igreja? Aqui mais perto, os anjinhos de ouro. E aqui também esses detalhes no altar da igreja. E aqui são duas obras do Aleijadinho. Essa é a Nossa Senhora das Dores. E essa é o Cristo no Horto das Oliveiras. Algumas obras do Aleijadinho, elas eram feitas de madeira, mas algumas tinham lâminas de ouro. E a Bia já trabalhou com vocês o barroco. Aleijadinho, ele era um artista barroco. Eu não vou me alongar explicando melhor isso, porque a Bia já trabalhou e a aula vai ficar muito comprida, mas só para vocês lembrarem. Bom, finalizando. Como que ficou a economia brasileira na segunda metade do século XVIII? Aconteceu uma coisa que a gente chama de renascimento agrícola. O que é isso? A agricultura, ela voltou a ser o centro da atividade econômica, já que o ouro caiu. Voltou a ser o principal motor do dinheiro que a gente enviava para Portugal. Mas não era igual no açúcar, que era só o açúcar. Houve uma diversificação de produtos como reflexo das políticas pombalinas e da própria necessidade de abastecimentos nas minas. O açúcar continua, sim, sendo o principal produto,
principalmente porque em 1791 teve uma revolução de escravos em São Domingos, que era um importante fornecedor de açúcar, o que possibilitou a retomada do Brasil como principal fornecedor do produto no mercado europeu. As drogas do sertão continuaram a crescer, inclusive o cacau passou a ser plantado na Bahia. O fumo, que já era um produto que a gente usava, tanto para exportação quanto para o tráfico de escravos, aumentou a procura, porque os europeus desenvolveram o hábito de fumar. Mas o grande destaque nesse momento é o algodão. O algodão ele era cultivado no Maranhão e ele era matéria-prima para as fábricas inglesas. A Inglaterra está em plena revolução industrial nesse momento. E a Inglaterra precisava de grande quantidade de algodão para suas fábricas. Mas o que aconteceu também em 1776? As colônias inglesas que forneciam algodão para a Inglaterra fizeram sua guerra de independência. E uma das sanções inglesas foi parar de comercializar com as 13 colônias. Aí o Maranhão entrou como substituto e virou o principal fornecedor de algodão para a Inglaterra. Então, nessa época, o nosso comércio de algodão foi bem intenso. Aqui a gente tem um mapa mostrando a economia colonial no século XVIII. Estão vendo? Cana-de-açúcar tinha um pouquinho... cana-de-açúcar aqui mais no litoral. Algodão aqui em Maranhão. Estão vendo? A pecuária aqui... Não, pecuária mais aqui, também no sul, que são os negocinhos vazios. Aí a mineração amarela. Drogas do sertão, acredito que é esse símbolo, não dá pra ver direito. Madeira, que ainda era extração do pau-brasil. Erva mate, acredito que é aqui. E o sal, nessas áreas. Aqui a gente é um gráfico com as exportações da colônia nesse período, a partir de 1550 até 1800. Açúcar, ouro e outros. E aqui a população também. Estão vendo? Começou com pouco açúcar, aí aqui muito açúcar e pouca coisa de outros. Aqui o açúcar já diminuiu muito, vem um pouquinho de ouro e um pouco de outros. Aqui açúcar e ouro estão quase emparelhados, mas açúcar ainda tinha mais. Açúcar sempre foi o principal produto do Brasil colonial. Mesmo aqui, estão vendo que é o ápice do ouro, o açúcar está um pouquinho na frente. E os outros produtos vão aumentando. E aqui, os outros produtos juntos ficam na frente do açúcar e do ouro, mas o açúcar individualmente ganha de cada um desses outros produtos individuais. Agora, para finalizar, um resuminho dos impactos e mudanças gerados pela mineração. Surto demográfico na área e urbanização, mudança do eixo econômico para o centro-sul, aumento do comércio interno e diversificação da agricultura, aumento da fiscalização portuguesa e do arrocho colonial, aumento da tensão entre colonos e representantes de Portugal, isso é muito importante para a nossa próxima aula, consolidação de uma camada social intermediária e aumento do tráfico negreiro. Bom, gente, nessa aula é só, eu agradeço a atenção de vocês, eu tô com muita saudade e qualquer dúvida eu tô à disposição. Muito obrigada a todos vocês. Beijo!